tanto te contar. Os meus medos, meus segredos, eu preciso tanto confessar. Sou tão fraco, tão pequeno sou. Eu não mereço teu amor, mas a tua graça me alcançou. Livre sou. Minha rocha, meu escudo, em ti vou confiar, não vou me abalar. Em teus braços eu me escondo, não há o que temer, pra sempre eu vou crer. Eis-me aqui, escuta o meu clamor. Preciso tanto te contar. Os meus medos, meus segredos, eu preciso tanto confessar. Sou tão fraco, tão pequeno sou. Eu não mereço teu amor, mas a tua graça me alcançou. Livre sou. Minha rocha, meu escudo, em ti vou confiar, não vou me abalar. Em teus braços eu me escondo, não há o que temer, pra sempre eu vou crer. Minha esperança está em ti, eu creio. No teu amor não há temor, eu creio. Meus inimigos cairão, eu creio. No Deus do sobrenatural, eu creio. Minha rocha, meu escudo, em ti vou confiar, não vou me abalar. Em teus braços eu me escondo, não há o que temer, pra sempre eu vou crer. Minha rocha, meu escudo, em ti vou confiar, não vou me abalar. Em teus braços eu me escondo, não há o que temer, pra sempre eu vou crer. Glória a Deus. Pegue sua Bíblia, vamos abrir no texto, um dos textos principais da ceia, 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos separar alguns versículos aí, para a gente poder fazer a leitura, que vai ser a partir do versículo de número 28, e nós vamos ler até o versículo de número 33. O texto ele começa no versículo 17, mas nós vamos ler lá do 28 até o 33, para a gente poder receber a palavra
que o Espírito Santo tem preparado para as nossas vidas. Aleluia. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra de Deus, ó. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Amém? Então vamos nos assentar, irmãos. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que veio hoje para poder participar da comunhão. Eu quero dizer para você que a comunhão, nós temos uma necessidade dela. Assim como o alimento, ele serve para nos dar vida, para a gente poder viver neste mundo. A comunhão, ela é o alimento que nos dá vida, para a gente poder viver na fé. Jesus, ele disse assim, né? Se nós não comermos do seu corpo, e nós não bebermos do seu sangue, então nós não vamos ter vida. Isso foi um escândalo. Quando ele falou, isso foi um escândalo. Os fariseus ficaram enfurecidos, porque onde já se viu ele falar que a gente precisa comer do corpo dele, né? Que a gente precisa beber do sangue dele. Mas quando Jesus disse isso, ele estava se referindo justamente a esse momento que ele estaria junto com os seus apóstolos, fazendo esta aliança, né? Onde ele pegaria um pão, ele iria partir aquele pão, e ele então ia fazer com que aquele pão fosse consagrado, e pudesse ser então o seu corpo, porque ele partiu o pão, e quando lhe foi dar aos seus apóstolos, ele disse: tomai e comei. Aí ele explicou, ele falou: isto é o meu corpo, né? E a Bíblia fala que semelhantemente ele também tomou o cálice, um cálice de suco que tinha sobre a mesa, e ele disse: tomai e bebei, isto é o meu sangue. Então, isso foi conhecido como ceia, a Santa Ceia. É o momento da aliança, que substituiu a aliança que o povo judeu tinha com Deus, que era a Páscoa. Então, eles comiam o cordeiro, e eles pegavam o sangue do cordeiro e passaram na porta, nas vergas e nos umbrais das portas. Essa foi a aliança deles. Por isso que João Batista fala que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, é o nosso Cordeiro, que tira o pecado do mundo, né? Então, assim como Israel comeu do cordeiro e passou o sangue, assim também a nossa aliança, ela é baseada também num sacrifício, no sacrifício do Cordeiro de Deus, que Deus escolheu, não fomos nós que escolhemos. A Bíblia fala que Deus enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus escolheu o Cordeiro, e o Cordeiro então se entregou ao sacrifício,
para que nós pudéssemos então ter vida. Então, para nós, isto aqui é o alimento espiritual. As pessoas, por exemplo, têm dificuldade muitas vezes em não de aceitar Jesus. As pessoas têm dificuldade em se manter vivo dentro da igreja do Senhor Jesus. Por quê? Porque nós temos alguns alimentos, assim como o corpo tem alguns alimentos que são necessários, e você sabe que a gente tem, uma gama muito grande de alimentos. A gente não pode comer só um tipo de alimento, porque nós vamos ter carência, nós vamos ter algumas deficiências que podem nos causar algumas fraquezas e algumas enfermidades. Assim também é na fé. Então nós temos alguns alimentos que não pode faltar na nossa mesa espiritual. A oração para nós, por exemplo, para a religião é castigo, A pessoa, por exemplo, ela confessa um pecado, aí o sacerdote fala assim para ela: olha, você vai rezar 1000 vezes essa reza, e 2000 vezes essa outra reza. Então a reza é um castigo, a oração não. A oração é um alimento. Nós não conseguimos sobreviver na fé se a gente não orar. Assim como nós nunca vamos conseguir sobreviver na vida se a gente não comer. Entendeu? Então a gente precisa sentar na mesa da oração, e a gente precisa orar, e a gente precisa orar, para que a gente possa ir fortalecendo. Algumas pessoas, elas conseguem identificar suas fraquezas espirituais, e elas não sabem o que fazer. Pastor, eu não sei o que fazer para eu ter mais força espiritual. Então, você precisa orar, você precisa se consagrar. A consagração também é um alimento espiritual. Você precisa adorar, não estou falando louvar. Tem gente que louva, tem gente que canta, mas cantar, a gente canta uma música popular brasileira, a gente canta um sertanejo universitário, e a gente também canta uma música gospel. Cantar, todo mundo canta, mas isso não alimenta, cantar não alimenta. O que alimenta é louvar. Louvar é quando você usa, um hino, porque tem música evangélica e tem hinos, Tem hinos. Tem alguns que abrem o céu, tem uns que você canta e você não sente nada, mas tem uns que você, quando canta, você vê que os céus se abriram, e você sente a presença de Deus, e você sente a presença do Espírito Santo. Quando você está cantando e você sente a presença, então você subiu um degrau no louvor e você entrou na adoração. Então a adoração alimenta a nossa fé. O jejum, esses dias eu estava vendo na internet, aí estava conversando com a Cidinha, conversando com o pessoal, e eles diziam assim: para emagrecer é bom fazer jejum intermitente. Quem já ouviu falar desse jejum? Que jejum intermitente? Tem gente que é ladrão das coisas de Deus, Jejum não é para emagrecer. Jejum não é para emagrecer. Jejum é algo, é de Deus essa palavra. O pessoal fica roubando as coisas de Deus e colocando as coisas de Deus no mundo. Fica pegando o sagrado e tornando o sagrado comum. Não. Faz então um regime intermitente. Fala aí, quando você for fazer, faz um regime intermitente. Não mistura isso, porque senão a pessoa quer emagrecer, vai fazer um jejum. Não, jejum é alimento espiritual. Jejum, a gente para de comer para alimentar o corpo, para a gente então comer coisas espirituais. A gente, enquanto está jejuando, nós estamos nos alimentando das coisas espirituais, da palavra de Deus,
da oração, da consagração. Jejum é feito, jejum não é só ficar sem comer é passar fome, é fazer regime. A palavra de Deus é alimento. Quando a gente tem ali, por exemplo, uma disciplina de ler a palavra, então ela é um alimento. Então todas essas coisas nos alimentam e culmina na ceia. A ceia, então, ela é o principal. Só que quem é que chega na ceia? Quem é que consegue sobreviver para ceiar? É aquele que orou, é aquele que jejuou, é aquele que leu a palavra. Então, quem vai se alimentando chega para poder participar da ceia. Agora, quem não vai se alimentando, vai ficando fraco, vai se ferindo, vai se machucando. Quando chega na ceia, está um farrapo, está um caco. Por isso que a palavra de Deus, ela fala, então, antes de você cear, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e vê como que você chegou. Vê se você chegou bem, ou se você chegou mal. Se você chegou mal, então você precisa fazer algumas coisas antes de você poder se alimentar. A pessoa, por exemplo, ela é internada para poder fazer um tratamento. O que ela come lá no hospital? Ela não come a comida de casa, né? Ela come aquela comida de hospital, né? Se ela for um pós-cirúrgico, então ela tem que começar lá com um caldinho bem suavezinho, né? Então isso aqui, por exemplo, ó, né? Isso aqui é uma refeição diferenciada, potencializada. Isso aqui é o corpo de Cristo e é o sangue de Cristo. É potencializado isso aqui. Se a pessoa estiver fraquinha e você der uma feijoada para ela, o que corre o risco? De matar ela. Você mata ela, vai dar um mocotó para uma pessoa fragilizada. Fala para mim, a pessoa vai morrer de tanto transpirar, vai desidratar e vai morrer desidratada, né? Assim também é na fé. Então veja que a ceia, ela é para nos fortalecer ainda mais. Por isso que aí, veja bem, ó, no versículo de número 26 do capítulo que nós lemos, fala assim, ó, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que... Então, ó, quem come e bebe da ceia, está se fortalecendo, está se preparando para a volta do Senhor, e isso até que Ele... Então, quando que Ele vem? Não sei. Por isso que a gente precisa se alimentar. Mas e se Ele demorar 30 dias? Como é que nós vamos ficar de pé? E se Ele demorar mais um ano? Como é que nós vamos ficar de pé? Pastor, a coisa está feia aí fora. Nós estamos vivendo num mundo perigoso espiritualmente. E como é que eu vou ficar de pé espiritualmente? Então, a ceia é para isso, é para você poder, né, sobreviver a todo esse ataque que nós temos aí espiritual. Então, a ceia, ela serve para a gente ficar alimentado até que o Senhor venha. Fala assim, ó, até que o Senhor venha. Então, se você ora, se você jejua, se você consagra, se você está na ceia, tem um compromisso com Deus aqui. Fala assim, ó, você vai conseguir. Deus está falando isso para você, você vai conseguir. Fala para quem está do lado, você vai conseguir. Ora, jejua, consagra. E ceia. Então a palavra de Deus fala que a ceia, ela é o alimento, sabe, primordial, principal. Se a gente, veja bem, ficar sem orar, a gente fica fraco.
Se a gente ficar sem jejuar, a gente fica fraco. Mas a ceia pode comprometer muito mais, se a gente não fizer como a palavra nos orienta a fazer. Então, o que a palavra nos orienta a fazer? Que quando nós vamos cear, nós não podemos chegar aqui, por exemplo, e falar assim: hoje é domingo, hoje é ceia. Não, pessoal, isso tem que estar no nosso calendário. Isso tem que ter, por exemplo, as primícias da nossa vida espiritual. Por quê? Porque numa semana antes da ceia, nós entramos em consagração. A minha ceia começou domingo passado. Eu não sei quando a sua começou, mas a minha já começou domingo passado. Eu saí daqui do culto de domingo me preparando para hoje, que seria a ceia. Aí você vai falar assim: nossa, mãe, você tudo isso? Ué, o sujeito que brinca o carnaval, quando termina o carnaval de 2023, ele já está se preparando para o carnaval de 2024? E é muito a gente, uma semana, se preparar para a ceia? A pessoa acabou de tirar férias, descansou aqui, ela já está pensando na outra férias que ela vai ter. Tem gente que está almoçando e perguntando para a mãe: o que vai ter de janta? É ou não é? E a gente então essa semana, se você não fez isso, você perdeu. Mas você precisa saber disso, que essa semana foi uma semana de oração. Essa semana foi uma semana de consagração. Essa semana foi uma semana de jejum. Essa semana foi uma semana de sermos super crentes. Super crentes. Entendeu? Porque a gente se esforça para poder agradar a Deus, né? Mas essa semana a gente tem que ter o cuidado, por exemplo, né? No meio dos nossos esforços, nós temos lá os nossos altos e baixos normais. Altos e baixos normais, eu estou falando. Eu não estou falando altos e baixos fora do padrão. Eu estou falando para pessoas, eu sei por que eu estou falando. Eu estou falando para pessoas que são criteriosas na fé. A nossa igreja é uma igreja criteriosa na fé. Então nós temos os nossos altos e baixos. Por exemplo, mas essa semana, o que é altos e baixos dentro de critério? Por exemplo, essa é uma semana que a gente não pode ficar com discussão entre marido e mulher. A semana da ceia a gente não pode. Ah, mas nas outras pode? Não, não pode. Mas não acontece? Acontece. De você ficar chateada, do seu marido ficar chateado, acontece. Mas essa semana não pode. Essa semana a esposa tem que ajudar o marido. O marido tem que ajudar a esposa. Essa semana não é uma semana para filho ficar desobedecendo o pai, ficar desobedecendo mãe. Essa semana não é uma semana para filho ficar dando problema em casa, os jovens, os adolescentes. Essa semana é uma semana para os filhos ajudarem, porque é semana de ceia. Essa semana é um dia que os trabalhadores procuram ser exemplo lá na empresa, porque é semana de ceia. Os patrões procuram ser exemplos. Por quê? Porque a empresa não é nossa, nós apenas administramos o que é do Senhor. Então é uma semana. Nós não temos uma semana santa. Nós não temos. Nós não somos religiosos. Durante o ano tem uma semana santa. Não. Para nós todas elas são, mas a que antecede a ceia, ela é diferenciada. Ela é uma semana consagrada. Amém, irmãos? E tudo isso por quê? Tudo isso porque no versículo que nós lemos aí, por exemplo, 33, então ele fala assim, ou melhor, no versículo 28, fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E o 29 fala assim, pois quem come e bebe sem discernir, ou seja, sem estar devidamente preparado, sem saber o que está fazendo,
sem discernir o corpo, come e bebe juízo. Juízo é bom ou é ruim? É ruim, né? Juízo é ruim, né? Mas a ceia não é para ter um resultado ruim, não. A ceia é para nos fortalecer até a volta de Jesus. Mas se a gente não tiver preparado, arrumado, então, ao invés de nos fortalecer, o que ela faz conosco se a gente não tiver preparado? Olha o 30. O 30 fala assim: eis a razão porque há entre vós muitos fracos. Era para ter fracos entre nós? Por isso que há entre vós muitos doentes. Era para ter doentes entre nós? Aí a Bíblia fala assim, ó: e é por isso também que não poucos dormem. Esse dormem aqui, o que é? Dormem espiritualmente, né? A pessoa, por exemplo, quando ela toma a Santa Ceia indignamente, então ela começa a ter uma sonolência espiritual, né? Então veja que a palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos ensina. Agora, pastor, mas como que uma pessoa, por exemplo, ela pode participar da ceia indignamente, né? Por 2 motivos ela pode participar. Então está escrito assim, ó, em Mateus capítulo de número 9, versículo de número 35 a 38, vai estar aqui na tela para você poder ler. Está escrito assim, ó: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que Jesus, já na época de Jesus ia ensinar a palavra, ia pregar o evangelho, mas ele via que uma multidão que vinha para ele, essa multidão estava fraca, essa multidão estava abatida espiritualmente, exausta espiritualmente, e ele ia pregar o evangelho. O evangelho é um caldinho? Não, o evangelho não é um caldinho. A Bíblia fala que o evangelho não é uma comida e nem é uma bebida. A Bíblia fala que o evangelho é o poder de Deus. É forte. O evangelho é forte. Então ele saía para dar um alimento forte. E ele percebia que as pessoas que vinham para ele, elas estavam aflitas e elas estavam exaustas, cansadas e enfraquecidas. E ele então disse que elas estavam daquela maneira porque elas eram ovelhas que elas não tinham pastor. Então, quando uma ovelha não tem pastor, ela enfraquece, ela fica desorientada, ela não sabe, por exemplo, conduzir a sua vida espiritual. Por isso que existe uma necessidade, por exemplo, de todos nós. Nós não podemos viver um evangelho desgarrado. Nós não podemos viver um evangelho personalizado. Nós não podemos viver um evangelho do qual a gente põe nele o que a gente acha que é bom, o que a gente acha que é ruim, o que a gente acha que é certo, o que a gente acha que é errado. Porque quando a gente vive assim, então a gente continua sendo ovelha. Você não vai deixar de ser ovelha. Porém a Bíblia fala que você vai ser uma ovelha fraca. Então a ovelha, para ela ser forte,
ela precisa ter o cuidado pastoral. Ela precisa ter a orientação pastoral. E você sabe que hoje está difícil. Está difícil ovelha. E está difícil pastor. Está difícil, está complicado. Sabe, é como que você, por exemplo, hoje você procura uma coisa que, né, você precisa de uma mão de obra. Está difícil hoje uma mão de obra. Está difícil uma pessoa para você poder falar assim para essa pessoa: olha, faz esse serviço aqui na minha casa. Está difícil. Está difícil para o empresário, por exemplo. A pessoa fala assim: o índice de desemprego é alto, mas o empresário está dizendo assim, ó, não tem quem trabalha, não tem trabalhador, está difícil. Então tem gente que está falando, está difícil o trabalho, e tem gente que está dizendo assim, ó, está difícil trabalhador. Na fé é a mesma coisa, está difícil ovelha. As pessoas hoje, elas querem se pastorear, e você precisa ter cuidado com isso. Você precisa ter cuidado de falar assim: não, eu vou fazer o que me dá na cabeça. O Espírito, eu sou crente, eu tenho o Espírito Santo. Mas se fosse assim, então Deus não teria levantado uns para pastores, né? E da mesma forma, por outro lado, assim como está difícil ovelha, também está difícil pastor. Porque que nós estamos vendo? Nós estamos vendo um monte de gente aí despreparado, pregando aquilo que acha, aquilo que pensa, arrumando umas coisinhas novas para poder entreter o povo. O que você quer? Você quer entretenimento ou você quer a palavra? Então, existe um grande número de pessoas que fica: o que nós vamos fazer no culto hoje? Qual é a piadinha que eu vou fazer? Qual é a gracinha? Eu não estou aqui para fazer piada. Eu não estou aqui para fazer gracinha. A gente até tem o nosso momento aqui de rir, mas a gente ri dentro de uma vida consagrada, né? Dentro do nosso dia a dia aqui na fé, né? A fé, assim, a fé tem um momento que a gente ri e tem um momento que a gente chora, né? E tem um momento que a gente chora de rir, né? Não tem? Tem um momento. Mas não é necessariamente: hoje eu preciso preparar uma piadinha para a igreja. Que piadinha? Ninguém vem aqui para ver o piadinha, não. Nós estamos aqui tratando de coisa séria. Então a Bíblia fala que uma das coisas é isso, é que não tem pastor e não tem ovelha querendo ser pastoreada. O outro motivo, porque veja que a Bíblia está dizendo, ó, que se houver ovelha e se houver pastor, então, tipo assim, ó, você está vivendo, por exemplo, uma situação. Claro que você está vivendo uma situação, você está vivo, você não está morto. Você não está morto. Se você tivesse morto, seria outra coisa, mas você está vivo. Aí eu pergunto para você, olha só como é que é o relacionamento. Eu pergunto para você, não das coisas naturais, mas do seu momento difícil, da sua aflição, eu estou sabendo? Eu estou orando por você? Eu estou te ajudando em alguma coisa? Porque se eu não estou orando por você, então você não está sendo ovelha e eu também não estou sendo seu pastor. Nós estamos aqui dentro da igreja e nós estamos cada um fazendo aqui o nosso papel. É como lá em casa, marido e mulher que não se conversa, marido e mulher que não se olha nos olhos. Está lá em casa, marido e mulher é uma família, mas não é marido, não é mulher. E às vezes a gente vive a fé assim. Então a Bíblia está dizendo que isso é um perigo. É um perigo para mim brincar de ser pastor, e é um perigo para você brincar de ser ovelha. Porque a gente só vai conseguir chegar lá se a gente então cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Se eu estiver orando por você, se eu estiver abençoando a sua vida, e se você, por exemplo, estiver, né, recebendo a cobertura espiritual. Eu preguei esses dias aqui que a igreja é um canal de bênção na sua vida, e tem gente que cria problema com a igreja. Os irmãos são canais de bênção na nossa vida, e tem irmão que cria problema com o irmão.
Os pastores são canais de bênção na vida das ovelhas. E tem gente que cria problema com os pastores, e tem pastor que cria problema com ovelha. Nós não podemos interromper os canais, porque se a gente for fechando o canal, fecha esse canal, fecha outro canal, como é que Deus vai trabalhar na nossa vida, se todos os canais estão fechados? Deus não vai trabalhar. Então, como que a gente fica fraco? Quando a gente vive sem ser pastoreado. Nós somos ovelha, mas somos fracos. Segunda coisa que faz a gente também ser fraco, Lucas capítulo 6, versículo 49. Fala assim a palavra, ó. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela. Então, alguém constrói uma casa para cair? Ninguém. Mas olha bem, ó. Se a casa for construída sem alicerce, ela cai. Então, por exemplo, alguém vem para a igreja só para passar um período? Não, é para ficar até Jesus voltar. Mas se não tiver alicerce, não permanece. Então o que a Bíblia está falando? O primeiro motivo é a gente ficar desgovernado, né? É a gente ficar sem pastoreio. É comer no pasto. Hoje eu vou comer nesse pasto aqui. Eu cansei desse pasto aqui, agora eu vou comer nesse pasto aqui. Então isso aí enfraquece, né? E a segunda coisa é você ouvir a palavra e não praticar. É você ser um bom ouvinte, mas não ser um praticante. Então, às vezes a pessoa ela pratica mais conversa fiada, conselho de terceiros, conversa de internet, do que a palavra. Ela ouve a palavra e ela abandona por causa do conselho dos amigos. Ela ouve a palavra, mas ela abandona por causa do palpite da internet. A gente se acredita que às vezes eu como pastor, eu tenho que às vezes descobrir algum lugar na internet que está ensinando certa palavra, para eu poder falar assim, vê lá na internet, porque tem gente que confia mais na internet do que na Bíblia, pessoal. Olha, você acha que isso é coisa de pastor ter que fazer? E às vezes eu tenho que fazer isso, achar um lugar na internet que está falando certa palavra, para poder mostrar para a pessoa. Então o que enfraquece? Enfraquece. A pessoa fala assim, mas eu estou indo na igreja. Então, mas você está ouvindo, mas você não está praticando. O que vai te fortalecer é você ouvir e praticar. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão em silêncio? Eu estou pegando no pé de vocês hoje, né? Foi o Espírito Santo que mandou. Amém? Está só começando, você aguenta? Aguenta, né? Então a Bíblia fala que por causa disso a gente se enfraquece. E aí qual que é o método, o que a Bíblia manda a gente fazer? O versículo número 28 fala assim, examine-se pois a si mesmo, e veja como que você está conduzindo a sua vida. Veja como que você está tomando suas decisões. Veja como que você está decidindo os seus momentos. Aí você veja assim, fala assim o versículo, examine, pois o homem a si mesmo, assim quando se põe bebe desse cálice. Versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então isso aqui é muito complicado. É muito severo isso aqui, não é a vontade de Deus para a nossa vida. Por isso que tem gente que fala assim, né? Não, olha, porque a ceia vai te fortalecer, a ceia vai te abençoar, pode vir todos, vem os religiosos, vem os espíritas, vem e tome ceia. A ceia vai te abençoar. A ceia não é mágica. A ceia não é um sincretismo, a ceia não é um simbolismo. A ceia é um concerto, é uma aliança.
Amém, irmãos? Então a palavra está dizendo assim, né, olha, que a ceia pode provocar em nós um juízo. E como que isso acontece? Isso acontece assim, por exemplo, olha, se nós nos envolvemos com coisas erradas, presta atenção, olha em mim. Se nós nos envolvemos em coisas erradas, a gente chega, por exemplo, no domingo, e a gente fala assim, né? Está todo mundo pronto? Vamos para a igreja? Vamos? Então vamos para a igreja. O que a gente faz? A gente bota uma roupa bonita, e as coisas erradas, ó, a gente deixa lá em casa, a gente deixa para trás, e a gente vem para a igreja. Eu já vi pessoa, já conheci testemunho de pessoa, que vindo para a igreja, fez coisa errada. Então veja bem, a gente não dá importância pelo juízo. Por quê? Porque a gente não vem para a igreja com pecado. Então é como se a gente chegasse aqui, né, preparado, como se a gente chegasse aqui, não, eu vou sair daqui abençoado. Não, ó, Jesus vai falar comigo. Não, ó, hoje o culto vai ser maravilhoso. Mas a gente, né, deixou o pecado em algum lugar, em alguma gaveta, em alguma prateleira, e a gente veio com a cara de santo. Mas o pecado está lá, entendeu? E a gente tem a impressão de que nós estamos seguindo, que nós estamos indo, que nós... Agora, o pecado, ele fortalece ou ele enfraquece? Ah, ele enfraquece, né? Então, mas ele ficou lá, né? Então ele não vai fortalecer, né? Ele vai enfraquecer. O pecado é a criptonita do crente. Você sabe, né, que eu estou falando, né? Criptonita do super-homem, né? Quantos sabe disso? Sabe, né? Já assistiu o super-homem, né? Então, o pecado é a criptonita do crente. Enfraquece crente. Então, quando a gente deixa lá o pecado, a gente vem para a igreja e fala assim, hoje eu vou me fortalecer. Aí a gente volta, a gente não se fortalece coisa nenhuma. Por quê? Nós vamos voltar aos braços de quem? Do pecado. Nós vamos ficar aqui um tempo nos braços do Espírito Santo, mas nós vamos passar o dia de braço dado com o pecado. E o pecado, quem é o estimulador dele? O diabo. Quer dizer que nós vamos ficar alguns momentos e ainda alguém apressando a gente, olhando no relógio, olhando para trás, porque dá uma pressa na presença do Espírito Santo. A gente fica 1 hora, 2 horas na presença do Espírito Santo, e a gente passa o dia de mão dada com o diabo. E a gente fala assim, nossa, mas não está dando certo, não está resolvendo. A esposa fica apavorada porque não está, mas o marido não fala para a esposa que está no pecado. O marido fica desesperado porque ele não sabe mal o que fazer, mas a esposa não fala para o marido que ela está envolvida com o pecado. E quando eu falo pecado aqui, eu sei que a primeira coisa que apareceu na sua cabeça foi adultério. Não, tem muito tipo de pecado. Tem muito tipo de pecado. E a gente vê as pessoas sofrendo, a gente vê as pessoas passando uma situação difícil, e a gente não fala para a pessoa, fala, isso aí é por causa do meu pecado. Entendeu? Mas a palavra fala que a ceia, por que ela faz isso com a gente, né? Porque muito embora a gente se exima da presença do pecado, mas a Bíblia fala que a nossa consciência não consegue se desligar dele. Então, muito embora a gente não traga o nosso pecado aparente para a igreja, e nem para o trabalho, e nem quando a gente entra em casa, mas a gente carrega o pecado dentro de nós. E a Bíblia fala que o pecado, então, vai nos atormentar de dia e de noite. E aí a gente vai falar assim, eu não estou com vontade de orar. Por quê? Porque o pecado está tirando a nossa força da oração. Eu não estou com vontade de ir na igreja. Por quê? Porque o pecado está me tirando da presença de Deus.
Eu não estou com vontade de jejuar. Por quê? Porque o pecado está enfraquecendo a minha fé. Mas quem olha para você não vê o pecado. Só vê você assim, ó, murchando. E a pessoa fala, nossa, o que está acontecendo? A pessoa está indo na igreja, ela está louvando, a gente não está vendo, mas a sua consciência está sendo atormentada pelo pecado. Então veja bem, ó, nós vamos tomar ceia aqui, por exemplo, não precisava falar assim, ó, examine-se, pois, o homem. Por quê? Porque está todo mundo preparado, está todo mundo, mas nós sabemos que não está. Nós sabemos, por isso que a Bíblia fala, então a Bíblia fala, examine-se, por quê? Porque às vezes a pessoa não está preparada. Então a gente vai ver, poxa, mas a pessoa tomou ceia e está nessa condição, por quê? Porque você não viu o pecado nela, mas o pecado está dentro, está na consciência dela, está agindo na mente dela. Quando ela pegar do corpo e comer, o pecado vai. Quando ela pegar do cálice e beber, o pecado, aquele que está na comunhão, quando pega do corpo, o Espírito Santo, quando pega no cálice, a pessoa fala, tem língua, mas quando a pessoa está indo no pecado, ela morre, ela pega no corpo. Tem gente que pensa assim, ó, você não pode tomar ceia em pecado, porque senão você vai contaminar a ceia. Como é que pode contaminar a ceia? Você é maluco? A ceia é santa. Ninguém pode contaminar aquilo que é santo. Agora, quem é prejudicado é quem está no pecado. O que a Bíblia fala? Olha, examine-se, pois o homem a si mesmo. E é por causa disso que há no homem muitas doenças, fraquezas e não. Então a consequência é em nós, não na ceia. Não na ceia. A ceia vai continuar sendo o quê? Santa. E o pecador vai continuar sendo o quê? Mais pecador, porque ele tomou a ceia em pecado. Mais pecador. Então, por isso que a Bíblia fala, né? Que é assim que funciona. A gente não precisa nem ficar procurando pecado em ninguém. Ah, mas ninguém está sabendo do meu pecado, eu vou tomar ceia, eu vou me fortalecer. Não funciona assim. A sua consciência, é você. Você. Não sou eu não, não é quem está do seu lado não, você que não vai passar bem, você que não vai se sentir legal, você que não vai se sentir abençoado, porque veja bem, a nossa carne, ela é terrena, mas o nosso espírito e a nossa alma não, entendeu? O pecado ele age aonde? Na carne. Então a carne não está nem aí, a carne vem para a igreja, a carne toma a ceia, a carne dá a paz do Senhor, mas a alma e o espírito sofrem. Então a pessoa está bem na carne, mas ela está mal no espírito. Quem está me entendendo? Aí a Bíblia fala assim, olha, presta atenção, ó, que a primeira coisa que acontece quando a pessoa ela toma a ceia com a consciência traumatizada, com a consciência culpada, olha só, 2 Samuel capítulo 7, versículo 14 e 15, a primeira coisa que acontece é, a pessoa ela vai passar por uma disciplina, ela vai passar, é inevitável, então às vezes tem pessoas que estão passando por disciplina e não sabem por quê, a pessoa fala assim, puxa, mas por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando? Disciplina. E por que disciplina? Porque você não está fazendo a coisa de uma maneira correta. Porque se nós fizermos de uma maneira correta, é para que a gente fique todo dia esperando Jesus voltar. E como que a gente espera Jesus voltar? Enfraquecido? Não, fortalecido. Como que a gente espera Jesus voltar? Chorando? Não, glorificando. Agora, se nós não estamos glorificando, se nós estamos... Então, olha o que fala aí, ó, 2 Samuel capítulo 7, 14 e versículo 15. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, na Bíblia está escrito assim, ó, castigá-lo-ei, nessa minha tradução.
Mas esse castigo aí, porque Deus não castiga ninguém, Deus disciplina. Então esse castigo significa disciplina. Eu o disciplinarei com varas de homens e com açoites de filhos de... Mas a minha misericórdia não se apartará dele. Como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Então, qual é a primeira coisa que vem sobre nós quando nós não estamos andando corretamente com Deus? É a disciplina. Se você está passando por uma disciplina, você tem que se avaliar a si mesmo. Não adianta você falar assim, não vou orar mais. Não adianta você falar assim, porque eu não vou mais na igreja. Não. Você tem que se avaliar. E você tem que olhar na sua consciência, porque a sua consciência vai mostrar para você que você está errado. Porque isso aqui não é para nos enfraquecer, isso aqui é para nos fortalecer. Então ele fala aí, olha, que a primeira disciplina acontece, não é nem no mundo espiritual, a primeira disciplina é nos nossos relacionamentos. Nós vamos começar a sofrer nas mãos das pessoas. Nós vamos começar a ter açoite dos homens. As pessoas, eu estou sendo perseguido, presta atenção. Eu estou sendo pisado, humilhado. Deus ia permitir isso? Fala para mim. Se você tivesse forte, você ia estar sendo humilhado, pisado? Se você tivesse na graça, se você tivesse na unção, Deus não teria vindo com um exército de anjos a teu favor? Aí ele não veio. Então, e por que ele não veio? Porque você está de disciplina. Estou passando um tempo difícil. Disciplina. Minha vida não está fácil. Disciplina. Examine-se, pois, o homem a si. Examine, pode se examinar e você vai ver que você vai encontrar alguma falha em você, alguma falha em quem vive com você. Então a Bíblia fala que a primeira coisa é disciplina. 2 Samuel capítulo 12, versículo 13 e 14, fala assim: então disse Davi a Natã, Davi disse para Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou do teu pecado. Não vai morrer, não morrerás. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrer. Então, pastor, tudo que eu estou fazendo não está dando certo, tu está morrendo. Disciplina. Você é do Senhor ou você não é do Senhor? Quantos são do Senhor aqui? Não está escrito na palavra: onde você pôr a sua mão, eu vou abençoar? Está ou não está? Então, aí pastor, tudo que eu estou fazendo está dando errado, pastor. Então você está debaixo do quê? Disciplina, bem. Disciplina, vai orar, vai jejuar, vai se consagrar, vem mais para a igreja, vai falar com o teu pastor, vai pedir uma oração, uma orientação pastoral, vai contar a tua vida para Deus, para o Espírito Santo. Se levanta, se arruma. Nós não fomos chamados para ficar sofrendo, nós fomos chamados para recebermos a bênção de Deus Todo-Poderoso. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Sua vida não vai e a sua mulher está sofrendo. Sua vida não vai e o seu marido está sofrendo. Sua vida não vai e os seus pais estão sofrendo. Não pensa que nós vamos pagar uma de crente andando no pecado e vai dar tudo certo. Não vai dar. Crente no pecado vai para a disciplina. Crente no pecado vai para o deserto. Crente no pecado vai para o sofrimento. Entendeu? E quem está junto, sofre junto. E às vezes a sua vida não deslancha, não é por causa de Deus, mas é porque
tem coisas que não estão resolvidas. Olha 1 Coríntios capítulo 5, versículo de 1 a 5, fala assim, ó: geralmente, olha só esse texto aqui, hein, ó: geralmente se ouve que há entre vós, na igreja, hein, de Corinto, imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Você já pensou? Estava acontecendo coisa lá dentro da igreja de Corinto que até para o gentio era escândalo. Olha isso. E aí ele fala assim, ó: isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Ó, o filho provavelmente saindo com uma madrasta dentro da igreja. Eles vinham para o culto, eles vinham para a ceia, porque o pecado não estava neles, mas estava na consciência deles. Então olha o que a Bíblia fala, ó: e contudo andais vós ensoberbecidos. Ninguém fala nada, ninguém se move, e não chegaste a lamentar isto, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Não é para ficar na igreja no pecado não, pessoal. E não é para a gente ficar sabendo e deixando para lá não. E não é para a gente achar que a igreja do século 21 é uma igreja profana, não. A igreja continua santa. A igreja continua sendo de um Deus vivo. Quem pode adorar e quem pode glorificar Deus. O apóstolo Paulo, ele fala assim: eu na verdade, ó, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus. Reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do... Tem muita gente que não entende isso aqui. Eu vou explicar para você. O apóstolo está dizendo assim, ó, que quando a pessoa resolve viver no pecado, quando a pessoa ela resolve se entregar no pecado, ela não pode ficar num ambiente de santidade. E a gente não pode permitir isso. Ah, mas Deus é bom, Deus é misericórdia, não tem nada a ver. Deus é bom. Só que nós não podemos permitir isso. Por que nós não podemos permitir? Assim como Deus, por exemplo, quando Adão e Eva pecaram, eles tinham acesso à árvore da vida. Eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí Deus tirou eles do jardim. Por que Deus tirou eles do jardim? Para que eles, tendo acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, do pecado, não tivessem mais acesso à árvore da vida. Então Deus tirou eles. Então isso é a mesma coisa na igreja. Tem muita gente que está vivendo, não estou falando muita gente aqui, estou falando muita gente. Tem muita gente que vive no pecado e está dentro da igreja achando que está indo para o céu. E não está. E não está. E não adianta a gente se enganar. E não adianta a gente ficar enganando ninguém. Porque o céu não é ganho à toa. O céu é ganho na força e no poder do Espírito Santo. Então o que o Paulo fala assim? Ó, vocês não ficam aí deixando a pessoa que vive no pecado se envolvendo no meio, porque vocês estão enganando elas, hein? Então quem está no pecado, em nome de Jesus, põe elas afastadas da igreja, para que elas sejam entregues ao poder de Satanás, para que a carne seja entregue ao poder de Satanás, para que no último dia talvez seja salvo o seu espírito. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que se a gente faz do pecado uma coisa boa, uma complacência, a pessoa vai morrer no pecado,
nós vamos ficar, a pessoa, por exemplo, ela vai estar lá, por exemplo, passando por um aperto, a gente vai lá e ajuda ela. Ela vai estar lá passando por uma aflição, a gente vai lá e dá o apoio para ela. Ela está passando por uma disciplina de Deus, a gente vai lá e socorre e tira ela da disciplina de Deus. Ela vai continuar no pecado porque a gente está socorrendo. Então o que o apóstolo Paulo fala? Fala assim, entrega ela na mão do diabo, deixa ela sofrer, para ver se através do sofrimento ela vai se arrepender. Porque o que pode fazer uma pessoa se arrepender? Às vezes o amor a Deus não faz uma pessoa se arrepender, mas o sofrimento faz, a fome faz. Lembra do filho pródigo? Quando que ele se arrependeu? Quando ele foi comer comida de quem? Aí o bonitão se arrependeu, né? Mas se a gente fica socorrendo, nós estamos impedindo a obra do Espírito Santo, nós estamos impedindo a obra. Deus disciplina, a gente abafa. Deus disciplina, a gente paga a janta. Deus disciplina, a gente paga o hotel. Deus disciplina, a gente dá guarida. Deus disciplina, a gente põe para dentro de casa. Pessoal, deixa as coisas acontecer. Você quer viver no pecado? Quem vai viver no pecado vai viver na mão de quem? Então deixa viver, deixa a pessoa conhecer o diabo. Quem sabe assim ela vai aprender a amar a Deus. Quem está me entendendo? Quem mesmo engasgado pode aplaudir o Senhor? Primeiro Timóteo capítulo 1, versículo 20, dá até nome, fala assim, e dentre esses, porque não era só aquele lá de Corinto não, dentre esses se contam Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então, a gente tem que ensinar os irmãos que blasfemam. Entendeu? Tem gente que só blasfema, só blasfêmia, só blasfêmia. E aí você fica aí. Não, entrega a pessoa. Você quer blasfemar? Então, vou entregar você na mão de Satanás. O marido quer blasfemar? Fala para o marido, vou entregar você na mão de Satanás. A esposa está... Então, eu vou entregar você na mão de Satanás. Os filhos estão querendo blasfemar? Então, entregar você na mão de Satanás, ué. Porque como é que pode estar Então, o pecado não é só adultério, né? O pecado, por exemplo, é a blasfêmia, né? É um pecado, né? Nós temos motivos de adorar ou de blasfemar. Então nós deveríamos ser adorar, mas quando nós blasfemamos, nós somos então o quê? Pecadores. Pecadores. Às vezes a pessoa vem, por exemplo, no meio do caminho blasfemando para a igreja. Só estou indo porque você me obrigou, só estou indo porque você me encheu a paciência, só estou indo porque você pegou no meu pé. Isso é blasfêmia ou não é? Aí quando chega, entra dentro da igreja, não aparece esse pecado, né? Mas está em pecado. E aí você vai para o buraco. Então quando a gente vê um crente indo para o buraco, é porque ele está na disciplina. Não pense diferente. Porque ninguém ajuda. Não é isso. Não é isso. Se eu não ajudar, se você não ajudar, tem o céu que ajuda a gente. Se a pessoa está indo para o buraco, está debaixo de disciplina, ore, para que ela possa se arrepender do pecado e para que ela possa se levantar. Amém, irmão? Hebreus capítulo 12, versículo de 6 a 8, fala assim, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. É para disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrija? Então não se queixe da disciplina. Sabe o que é disciplina?
Ah, pastor, estou passando um aperto. Sabe o que é o aperto? Oh, pastor, estou passando por uma humilhação. Sabe o que é a humilhação? Sabe qual é o verdadeiro nome do aperto? O verdadeiro nome da humilhação? O verdadeiro nome disso se chama amor de Deus pela sua vida. Esse é o verdadeiro nome. Porque se você está vindo na igreja, e se você está passando por essa experiência, é porque Deus ainda está trabalhando. Você não vai morrer. Fala para quem está falando, você não vai morrer. Ah, mas eu queria morrer. Fala assim, tem uma péssima notícia, morrer você não vai. Fala aí. Morrer você não vai. Mas que Deus vai dar o aperto, vai. Agora, olha só o que eu vou mostrar para você aí, ó, nesse mesmo texto aí, ó, o versículo de número 8. Olha o que fala do versículo de número 8. Mas se estáis sem correção, se você está por conta, se você está bagunçando, se você está fazendo aquilo que o diabo gosta, e você está sem correção, de repente a pessoa fala assim, ó, para mim está dando tudo certo. Ninguém está nem vendo. Se a tua vida está assim, então o seu caso é grave. Porque olha o que está escrito aí, ó. Mas se estais sem disciplina, se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, então cuidado, porque você já não é mais filho. Você agora se tornou um bastardo. É ruim, hein? Mas é a palavra. É a palavra. Se você está fazendo, desfazendo, e você não está sofrendo nenhum contra, sua situação é gravíssima. Se você não pecou contra o Espírito Santo, se você não blasfemou contra o Espírito Santo, ainda dá para o seu pastor te ajudar. Mas se você pecou, se você blasfemou contra o Espírito Santo, nem eu mais posso te ajudar. Aí, pastor, o que eu faço então? Aí eu sumo? Não, você fica na presença de Deus. Você fica na presença de Deus e luta pela sua salvação. Mas não resta para nós nenhuma expectativa de saída para aquele que blasfema contra o Espírito Santo. Então você tem que tomar cuidado. Você pode até murmurar, vai ter disciplina. Você pode até blasfemar, vai ter disciplina. Mas se você blasfemar contra o Espírito Santo, você ata as mãos da igreja, ata as mãos do pastor, ata as mãos da palavra. Aí o que resta para você é apenas uma expectativa. Então, irmãos, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Aleluia. Porque nós comemos desse pão, nós bebemos desse cálice, para anunciar na nossa vida, não juízo, não castigo, mas para anunciar na nossa vida, que Jesus está voltando. Quantos pode adorar, quantos pode aplaudir, quantos pode glorificar? Para a gente poder encerrar, pode até ficar de pé, para encerrar. Mateus capítulo 16, versículo 25 e 26. Fala assim a palavra, ó. Pastor, então o que eu faço? Ué, o pecado, presta atenção no que eu vou te falar, ó. O pecado, ele é uma obra, a Bíblia chama ele obra carnal. Obra carnal. Quem, por exemplo, tem um vício, o vício é para satisfazer o quê? A carne. É para satisfazer a alma? Não. É para satisfazer o espírito? Não. É para satisfazer a carne. Quem tem, por exemplo, assim, um desejo, uma concupiscência, o que é concupiscência? É um desejo desequilibrado, descontrolado. Quem tem um desejo descontrolado, seja ele qual for, um desejo compulsivo, é a alma? Não. É o espírito? Não. É a carne. Então o nosso problema se concentra onde? Na carne.
Então, pastor, o que eu devo fazer para eu poder vencer essa minha natureza? O que eu devo fazer para eu poder permanecer na presença de Deus, para eu poder ficar esperando a volta do Senhor Jesus? Então aí está escrito em Mateus capítulo 16, versículo 25, fala assim: porquanto quem quiser salvar a sua vida. Quantos querem salvar a sua vida aqui? Quantos querem? Tem gente que nem levantou a mão, você acredita? É grave, a situação é grave, né? Mas para aqueles que levantaram, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Então o que a palavra de Deus está falando? Está falando assim, quem quiser se salvar, precisa abrir mão dos seus próprios desejos, precisa abrir mão das suas próprias vontades. Quem quiser se salvar, precisa entregar sua vida. Aí veja bem, fala o texto assim, quem perder a sua vida por causa da palavra, pastor, mas agora quer dizer que por causa da palavra não vou poder fazer mais isso? Então é isso que a Bíblia está falando. Quer dizer que por causa da palavra eu não posso mais? Por causa da palavra eu não posso mais? Então, quem perder alguma coisa por causa, alguma coisa da sua vida, mas como que eu vou viver sem isso? Vivendo. Mas como que eu vou deixar de praticar isso? Deixando. Quem perder algo da sua vida, do seu prazer, da sua concupiscência, do seu descontrole, quem perder por causa minha, ou seja, do Senhor Jesus, achará a verdadeira vida, achará a vida eterna. Aí vem a pergunta para aqueles que falam assim: eu não quero saber disso. Aí vem a pergunta: então que aproveitará para você fazer o que você quiser, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que vai adiantar? O que vai adiantar você ficar com esse discurso? Mas eu não consigo dominar, pastor. Mas eu não consigo. Então você precisa conseguir. Você precisa conseguir. Você precisa buscar ajuda. É por isso que nós temos os nossos discipulados, é por isso que nós temos um corpo de obreiros, é por isso que nós temos pastores, é por causa disso. É para que a gente possa conseguir. É para que você possa superar, para que você possa ter uma superação espiritual. Porque a palavra que está sobre você não é uma palavra de morte, mas é uma palavra de vida. A palavra que está sobre você não é uma palavra de derrota, mas é uma palavra de vitória. E diga ao fraco: eu sou. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificar. Resumindo o texto: examine-se, pois, o homem a si mesmo e se arrependa dos seus pecados, se arrependa das suas falhas, vença os seus limites, confia em Deus, coma do corpo, beba do cálice e anuncie para você e para quantos mais você puder: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Nós estamos ali. Nós estamos ali. Está muito perto. Está muito perto. Não dá para você correr risco agora. Me ajuda a pregar essa palavra. Fala para quem está perto de você. Fala: não dá para você correr risco agora. Não dá. Agora é hora de você se consagrar. Agora é hora de você se preparar. Há um céu para você. Há uma eternidade para você. Há promessas de Deus para você. Há uma herança celestial para você.
O inimigo, ele é ladrão e salteador. É isso que ele quer roubar das nossas vidas. Diga, mas ele não vai roubar. Diga, ele não vai roubar. Diga, o sangue de Jesus tem poder. Adora a Deus, pode aplaudir, glorificar.